Eu estou aqui gravando também o nosso bate-papo para as pessoas que não puderem estar presentes aqui conosco virtualmente. Eu sou o Thiago de Carvalho, o Country Manager da Clinton Education. A gente teve 90 inscritos interessados nesse nosso webinar. Vou falar com calma para vocês sobre todo o trabalho que a gente tem desenvolvido, que a gente vem desenvolvendo. Esse material que vocês vão ter acesso agora, ele é um material que eu vou mandar para vocês daqui a pouco por e-mail, assim que a gente terminar. Alguns de vocês já devem até ter visto isso. Eu vou passar com mais ou menos detalhes em alguns desses slides, tá bom, pessoal? Então, algumas coisas eu vou citar, não vou ler o documento inteiro, mas depois eu vou despachar para vocês conseguirem ter acesso ao material, tá certo? Então, o que a gente vai falar aqui é sobre a metodologia CAMP, a metodologia para coaching, consultoria e mentoria em empreendedorismo, tá bom? O que a gente tem aqui no comecinho, um material sobre o CAMP e sobre a Clinton. Não vou ler isso aqui com vocês, vou passar para vocês por e-mail, mas em resumo, a Clinton Education é a empresa que desenvolveu o CAMP, tá certo? Então a gente tem a Clinton, a gente tem o CAMP e a gente tem a certificação na metodologia CAMP. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. A introdução eu também vou deixar para vocês lerem com calma. Tudo que esse material é um pouco mais compridinho, eu vou deixar para vocês lerem com calma. Assim que a gente desligar, eu vou me focar aqui em algumas coisas que são relevantes para o nosso bate-papo. Benefícios, vocês já devem ter visto, citando um por um aqui. A metodologia CAMP é a única metodologia que avalia e desenvolve competências e atitudes empreendedoras. Ela é fundamentada em teoria e prática de 3 áreas, tá certo? A área da educação, do empreendedorismo e do comportamento humano. E aqui eu faço um parênteses para a gente falar um pouquinho sobre essas 3 áreas. Vocês que estão acostumados e envolvidos com o ambiente do empreendedorismo, vocês têm consciência que empreendedorismo é uma disciplina nova, é um campo acadêmico novo. Por ser um campo acadêmico novo, ele é composto por vários outros campos acadêmicos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de empreender, a gente está falando de recursos humanos, a gente está falando de finanças, a gente está falando de marketing, a gente fala de direito, por que não? A gente fala de operações e por aí vai. Então, o fato do empreendedorismo ser um campo novo, ele precisa ser tratado com cuidado, porque senão a gente vai entrar em cada um desses aspectos acadêmicos para a gente conseguir explicar o que é empreendedorismo, o que a metodologia fez. A metodologia, ela considerou isso e nós criamos os pilares para facilitar o ensino de negócios e empreendedorismo. Vou entrar já com calma para falar sobre esses pilares, tá? Além disso, a metodologia é baseada, fundamentada na teoria do comportamento humano também. Então, ela complementa a metodologia CAMP. Então, a gente tem pilares na metodologia, que é baseado no empreendedorismo, nos campos acadêmicos, né, do campo do empreendedorismo. E a gente tem o comportamento humano, que são as dimensões pessoais. Vou falar com calma tudo sobre isso em instantes, tá certo? E a questão da teoria, da fundamentação na educação, é pelo simples fato da metodologia CAMP ser centrada, ela ter como foco, melhor dizendo, um assessment. Então, uma avaliação é um ponto de partida para qualquer programa de ensino. Se você vai começar uma faculdade, a avaliação foi o vestibular. Se você vai começar um nível intermediário de inglês, a avaliação foi o nível anterior ou um teste de inglês que você fez. Então, a gente incorporou a teoria e prática da área da educação para o ensino de empreendedorismo, tá certo? Então, além de outras coisas, como os próprios objetivos de aprendizagem, os modos como eles são escritos, eu vou falar com vocês com calma, a gente vai conseguir ver isso já, essas 3 áreas em composto, tá bom? Em outros benefícios da metodologia, de forma ágil e completa, ela identifica habilidades potenciais e áreas de melhoria, o que a gente chama de CAMP dominante e CAMP complementar, o que é mais forte e o que é mais fraco desse ou dessa profissional ligado a um negócio. A gente ajuda na desconstrução de crenças sobre o desafio do empreendedorismo. Então, conforme a gente vai entregando a metodologia, as devolutivas ao profissional que faz o CAMP, tem uma clareza maior, fica mais evidente
que são questões comportamentais que ajudam ele ou ela a desenvolver o seu negócio. Ela ajuda a engajar clientes, coaches e mentorados em programas de desenvolvimento, vai ficar muito mais claro em instantes. E ela favorece o autodesenvolvimento e automotivação. Conforme eu for explicando, vai ficar bem mais claro o que eu quero dizer. Eu estou ligado aqui com vocês, estou falando praticamente sem parar, acompanhando o chat. Quem quiser fazer uma pergunta pelo chat, fiquem à vontade, do lado direito aí da telinha de vocês. Quem está assistindo a gente gravado aqui em casa, não tem oportunidade de fazer perguntas pelo chat, é só vocês mandarem um e-mail para nós, que a nossa equipe vai responder com maior satisfação, tá certo? Avançando aqui, como que o Camp é estruturado? O Camp é estruturado em 6 pilares do empreendedorismo, em 4 dimensões pessoais, a integração desses pilares e dimensões que acabam entregando o Camp dominante e complementar, vamos falar com calma sobre isso, e que gera, e é possível ter até 800 combinações de quociente empreendedor. Avançando, tudo vai ficar bem mais claro, tá, pessoal? Conforme eu falo aqui, vocês fiquem tranquilos que a gente vai construindo o nosso racional e eu vou disponibilizar isso aqui tudo para vocês. Esses são os pilares do empreendedorismo, tá certo? Eu vou ler com calma antes da gente avançar. Eu vou contar para vocês um pouquinho como eles surgiram, tá certo? Há cerca de um ano e meio, um pouco menos de um ano e meio, a gente estava vendendo programas de certificação, de capacitação, na verdade, para professores, educadores de empreendedorismo. A gente, ao desenvolver esses cursos, esses programas de capacitação para educadores, nós fizemos várias reuniões aqui com a nossa investidora e com profissionais que apoiam até hoje o nosso desenvolvimento. A gente chegou em algumas áreas em que a gente acredita que sejam importantes para o desenvolvimento de empreendedores e empreendedorismo. Então, diferentemente de falar que é importante marketing, ou recursos humanos, ou operações, ou finanças, como a gente está acostumado, a gente resolveu dar uma nova abordagem ao tema do empreendedorismo. Foi aí que a gente chegou nos pilares, tá? Em resumo, a gente consolidou 6 pilares que nós chamamos de pilares do empreendedorismo, que é uma das partes da estruturação da metodologia, que são recursos, controle e planejamento, perfil empreendedor, experiência, dinâmica de mercado e aderência. Esses pilares têm as suas descrições, e aqui a gente chama de ponta do iceberg, né? Ou academicamente, quem está mais ligado aí na academia vai ouvir falar de constructos, né? O que a gente mede quando a gente está medindo recursos? O que a gente mede quando está medindo dinâmica de mercado? Essas frasezinhas embaixo são os constructos. Eu vou ler uma delas para vocês, tá certo? Então, dinâmica de mercado, na metodologia, que é um assessment, é uma avaliação, ela mede se a pessoa conhece informações, práticas, relações e influências predominantes no mercado-alvo. Então, quando a pessoa está respondendo o assessment, ela vai responder questões ligadas a esse construto quando a gente está falando do pilar de dinâmica de mercado. Quando ela pula para uma outra parte da avaliação, do assessment, ela vai responder outras coisas, como, por exemplo, recursos. Se ela identifica e otimiza recursos necessários para viabilizar o negócio. Cada um desses pilares tem suas nuances, tá certo? E a gente teve que tomar a liberdade, né, de decidir o que estaria dentro de cada um desses pilares. Isso não foi feito ao acaso, a gente fez uma série de pesquisas, juntamos com diversos profissionais, tanto acadêmicos quanto praticantes, para chegar nesses pilares e nas afirmações, né, que a gente avalia quando a gente avalia cada um desses pilares. Por exemplo, quando a gente está medindo a aderência, basicamente a gente está medindo prototipagem, teste e desenvolvimento de soluções, que é diferente de você entender do mercado. Por exemplo, imagina que alguém vai empreender, montar um negócio, e essa pessoa entende muito sobre criar protótipos de carros em argila. Imagina que você é um engenheiro da Volkswagen e você desenha carros em argila. Aí você faz toda a aerodinâmica do carro, você faz o molde em tamanho real, você sabe os materiais que faz esse carro, só que você não tem noção nenhuma do mercado de automóvel, né? Então você não sabe qual é a cor que o mercado mais gosta, você não sabe qual é o preço do carro médio, você não sabe qual que é o pneu que é utilizado em média nos carros. Então a gente está separando, só como exemplo, um pilar de aderência, que é teste de soluções,
com o pilar de dinâmica de mercado. Então a gente quebra os pilares independentes. Eles não são totalmente independentes, alguém pode argumentar, afinal, para você desenhar um carro, você precisa saber que um mercado de carros existe. Claro que sim, aí você precisa ter experiência sobre esse mercado mínimo, claro que sim. O que a gente fez foi tentar dividir o máximo possível cada um desses pilares durante a construção do camp, que não foi do dia para a noite, a gente ficou aí uns 4, 5 meses ao menos prototipando a solução antes de colocar ela no mercado com essa carinha bonitinha que vocês estão vendo aí, tá certo? O que a gente faz com a metodologia camp? Além dos pilares do empreendedorismo, a gente avalia dimensões pessoais, que eu vou mostrar para vocês quais são na sequência. Me dá um minutinho só para passar aqui o slide. Aqui, as dimensões pessoais. O que são dimensões pessoais, né? Antes da gente entrar no detalhe e ler cada uma dessas que está aparecendo aí na tela de vocês, a gente, ao avaliar o mercado de assessments e avaliação, ficou evidente para nós, assim como para vocês, que o mercado de desenvolvimento humano ele é muito forte, ele é muito ligado na questão de comportamento humano, né? O próprio DISC, o MBTI, o Strong e uma outra série de assessments que vocês conhecem, eles focam em comportamento humano. O que a gente fez foi complementar a metodologia camp com dimensões pessoais. Então, essa carinha que vocês estão vendo aí, processual, analítico, inovador e relacional, ele não foi inventado por nós. A gente bebeu do assessment chamado Brain Dominance, ou dominância cerebral, que é um assessment desenvolvido nos anos 70 por um gerente de treinamento corporativo da General Electric lá nos Estados Unidos. O grande diferencial da metodologia camp, quando a gente usa as dimensões pessoais, é que elas são contextuais. O que eu quero dizer? Como a ferramenta ela é necessariamente ligada a um setor ou a uma indústria, se a metodologia te pergunta assim, ou ela, no caso, afirma, converso com potenciais clientes para desenvolver um negócio. O converso está medindo uma dimensão relacional para desenvolver um negócio, ou no caso, um produto, que está medindo o pilar aderência. Então, desse modo, o assessment, cada afirmação do assessment mede tanto uma dimensão quanto um pilar. Então, a gente acaba fazendo esse agrupamento das dimensões dos pilares, assim que a gente consegue entregar as dimensões como eu comentei para vocês. Então, essa contextualização da metodologia camp é um dos grandes diferenciais dela. O que eu quero dizer com isso? Eu conheço diversas pessoas, vocês também devem lembrar de alguém quando eu der esse exemplo, que são extremamente relacionais. Elas conversam, elas querem ligar para as outras pessoas, elas querem estar juntas, só que elas fazem muito isso na vida privada, com amigos, com lazer. Quando essas pessoas são direcionadas para o ambiente profissional, elas não necessariamente são tão relacionais quanto elas são nas suas vidas privadas. Isso acontece com amigos e familiares. Eu tenho um conhecido meu que ele é super extrovertido, ele adora conversar com pessoas, sair para happy hour, viajar de férias, ligar, trocar mensagem, só que quando você fala para essa pessoa, legal, então vamos montar o seu negócio, vamos utilizar essa dimensão relacional para o seu negócio, a pessoa trava. Então, esse é um dos grandes diferenciais da metodologia, que a gente está usando a dimensão pessoal, os comportamentos ligados ao projeto. E vocês vão ver que isso tem um grande ganho quando a gente fala de empreendedorismo, tá certo? Então, é algo mais comum para o nosso dia a dia do mercado de desenvolvimento humano. A gente tem aí as 4 dimensões. Relacional, ligado a relacionamento, processual, processos, analítico e inovador. Eu vou deixar vocês lerem isso aqui com calma, assim que eu mandar por e-mail para vocês. E só vou mostrar uma breve ideia de como elas se reúnem. Vou avançar aqui para vocês na apresentação. Aqui. A gente junta os pilares do empreendedorismo com as dimensões pessoais. Dessa forma, a gente estrutura o camp. O camp, então, é um novo modo de enxergar empreendedorismo, integrando pilares e dimensões pessoais, através de 99 afirmações divididas em 6 pilares. Então, cada um desses pilares, conforme a metodologia vai fazendo afirmações, ele mede também as dimensões pessoais, como o exemplo que eu dei. Converso com potenciais clientes para desenvolver protótipos. Ou
analiso informações do mercado, a gente está falando de análise, né? E por aí vai, pessoal. Conforme vocês vão respondendo o camp, isso vai ficando mais ou menos evidente, certo? Deixa eu avançar aqui um pouquinho para a gente, como é um webinar introdutório, tá? Eu vou passar brevemente por cada uma dessas etapas. A certificação da metodologia, a ideia é que a gente faça isso com muito mais calma e tranquilidade do que a gente está fazendo agora, tá certo? Mas, enfim, a gente tem aqui um exemplo de camp dominante e camp complementar. Então, o que é dominância, pessoal? O próprio nome indica, é algo que é forte, é mais evidente. E o que é complementar? É aquilo que complementa, é aquilo que vem depois, é aquilo que é um pouco mais fraco. A título de boa prática, a gente não usa forte e fraco, a gente chama dominante e complementar. Então, quando vocês estão vendo aí o camp dominante, EPR processual, como a própria letrinha aí, a frase que a gente escreveu está dizendo, a gente tem os pilares mais fortes, que são as letras EPR, e a dimensão mais forte, no caso do Roberto, processual. E o que é complementar, no caso do Roberto, é o CAD relacional. Então, a estrutura da metodologia camp funciona assim. 3 pilares mais fortes de todos, sendo o E, nesse caso, o mais forte de todo, P, R como segundo mais forte, terceiro mais forte, processual como a dimensão mais dominante, e o complementar, o C, o A e o D, como complementar, sendo o D o mais fraco de todos, tá? Então a gente tenta deixar isso cada vez mais claro, o E de experiência é o mais forte do Roberto e o D é o mais fraco, e a processual é a dimensão mais forte e a relacional a dimensão mais fraca. É assim que a gente vai trabalhando a ferramenta. Para vocês que têm interesse em se especializar, e eu estou vendo alguns de vocês que já estão até inscritos no nosso programa, que já está com 78 inscritos até agora, vocês que têm interesse em se especializar na metodologia, isso aqui é o que a gente chama de freemium, é o gratuito. Vocês vão conseguir ter esta visão independente de vocês pagarem ou não o assessment, tá certo? Isso é aberto, é gratuito. É um modo da gente engajar pessoas na capacitação e desenvolver umas pessoas sem necessariamente fazê-las precisarem pagar, por exemplo. Então, isso aqui é um ponto de entrada na metodologia, é o que todo mundo pode ter acesso, tá certo? Por enquanto. Então, deixa eu avançar, que é o que começa a ficar mais interessante aqui. E eu vou entrar no detalhe dessas informações para vocês em instantes, tá bom, pessoal? Aqui. As etapas da metodologia. Daqui a pouco eu vou entrar num detalhe dos gráficos e comparativo, porque se eu simplesmente mostrar ERP, a pessoa pode ser um código fechado. Então a gente vai, daqui a pouco, estruturar isso com mais calma para vocês verem. Aqui é o básico, daqui a pouco é o detalhe. As etapas da metodologia, como que ela funciona? A metodologia ela funciona, como vocês podem ver, 1, 2 e 3, começando com uma avaliação e diagnóstico, ela é feita 100% online, atividades offline complementam essa etapa. A partir daí, entra o plano de desenvolvimento, que pode ser impresso ou acessado online. Eu vou abrir aqui para vocês verem como que a gente faz isso. Promove autonomia, porque a avaliação ela é toda respondida pela pessoa que quer empreender, ou seja, quem está ligado aqui em questões de ensino de aprendizagem e aprendizagem de adultos, já deve estar pensando em andragogia, né? Porque a ferramenta ela é toda baseada nesse conceito de andragogia. Então, a gente pede para a pessoa nos falar como que está o projeto dela. Só que ela não vai contar para mim que eu vou ficar 2 horas ouvindo. Ela preenche um assessment online em 20 minutos. É a coisa mais fácil que a gente poderia desenvolver no mercado. E aí, a gente leva em conta também a aprendizagem autodirigida e fases do desenvolvimento cognitivo. Por quê? Porque a pessoa vai ela própria se autodesenvolvendo. Sozinha ela não vai conseguir tudo, ela precisa de um mentor para dar entrada nesse modelo de aprendizagem, e aqui é disso que a gente vai falar já já. A terceira fase é a fase de acompanhamento. Ela permite a continuidade dos clientes, coaches e mentorados em programas de desenvolvimento de empreendedorismo. Como assim? Gera-se um relatório, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e esse relatório é o plano de desenvolvimento que a pessoa pode escolher. Como o assessment tem 99 afirmações, essa pessoa recebe 99 objetivos de aprendizagem personalizados. Ela que vai escolher o que ela quer fazer. Se você, como profissional, sentir que essa pessoa está meio perdida ou perdido,
você pode começar a dar alguns direcionamentos dentro do que você como profissional gosta de trabalhar. Se você é um pouco mais diretivo, você pode ser mais diretivo. Se você gosta mais de dar liberdade para a pessoa, você dá mais liberdade para a pessoa. A ferramenta é totalmente customizável nesse sentido, certo? Vamos avançar, já eu falo dos toolkits. Deixa eu avançar aqui a fundamentação teórica. Vou passar brevemente, porque eu vou disponibilizar esse material para vocês. Assim como eu comentei no início do nosso bate-papo, a metodologia Kemp ela é fundamentada na teoria e prática de 3 áreas: educacional, do empreendedorismo e comportamento humano. O que a gente mede, né? O que a gente quer saber quando a gente está falando da ferramenta ser baseada na metodologia da área da educação? A gente tenta responder como facilitar a aprendizagem de adultos na área do empreendedorismo. Como eu comentei agora há pouco, o campo do empreendedorismo ele é formado por muitos campos e é uma ciência extremamente nova. É por isso que a gente tem dificuldade, sim, de ensinar empreendedorismo, porque, caramba, eu vou ensinar marketing digital, ou eu vou ensinar a pessoa a fazer um plano de negócios, ou eu vou ensinar um fluxo de caixa, ou eu ensino ela a fazer contratação, né, e seleção, ou eu ensino essa pessoa a desenhar cargos e salários. O que eu ensino quando eu ensino empreendedorismo? A gente tentou facilitar essa história através das boas práticas da área de educação, trazendo um assessment e planos de desenvolvimento personalizados com base na resposta do profissional. O empreendedorismo, a fundamentação teórica, ajuda a gente a entender o que é necessário para desenvolver projetos ligados ao empreendedorismo e as dimensões pessoais, como eu já comentei, quais as características pessoais desse profissional e como elas podem ser utilizadas para o desenvolvimento de projetos ligados ao empreendedorismo. Como eu comentei, um exemplo muito típico é de alguém que é extremamente relacional no seu mundo pessoal e não transfere essa aprendizagem, né, esse modo de ser, para o ambiente profissional. Tá? Isso acontece também com processual, com analítico e inovadores também. Tá? Só dando um exemplo de uma dimensão relacional que é um pouco mais evidente para nós. Esse slide aqui eu vou deixar para vocês darem uma olhada em casa. A fundamentação teórica, tá certo? Então a gente tem elementos de fundamentação teórica da educação, dos pilares e das dimensões. Quando eu mostro isso aqui para alguns profissionais, eles perguntam, pô, Thiago, mas o John Dewey é um acadêmico que escreveu um livro sobre educação faz quase 100 anos. Eu digo sim, por exemplo, no caso do John Dewey, ele escreveu um tratado sobre como utilizar a experiência a favor do ensino e aprendizagem. Então, toda a metodologia ela é baseada em comportamentos. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, quando a gente pergunta e afirma, no caso, para as pessoas, você conversa com profissionais do setor, a gente quer saber se ela está experienciando a conversa com profissionais do setor. Quando a metodologia afirma se essa pessoa prototipa, a gente quer saber se ela está experienciando a prototipação. Então, é desse modo como a gente usa, por exemplo, o John Dewey para a metodologia. E cada um desses profissionais são utilizados mais e menos ao longo do programa, da certificação e da metodologia. A gente podia ficar aqui horas só sobre essa fundamentação teórica. Vou deixar por aqui para a gente poder avançar e falar um pouquinho mais sobre o que a metodologia traz. Fizemos uma validação estatística da metodologia para quem é técnico, para quem é da área e gosta disso. Quer dizer que a metodologia ela tem um nível de validação mínimo que é esperado para uma ferramenta dessa. Fizemos outra pesquisa em parceria com a Universidade FEI. Daqui a pouco eu falo com vocês sobre isso. Não vou entrar em detalhes sobre a validação estatística para aqueles curiosos que estão ainda mais, pô, Thiago, mas qual que é o nível de validação? Está aqui esse slide, vou entregar para vocês por e-mail. Temos cases no site, não vou entrar de um em um, porque são diversos. Como a gente ficou prototipando a ferramenta durante alguns meses, a gente teve a oportunidade de aplicar ela desde alunos de ensino médio até profissionais que estavam buscando recolocação no mercado, ou seja, de alunos de 13 a 50, 60 anos de idade. A gente tem uma gama de cases, o site tem um resumo de cada um deles, tá certo? O nosso blog tem mais informações sobre alguns mais recentes, mas em resumo, a metodologia ela acabou, o modo como ela foi criada acabou permitindo com que ela fosse muito versátil para diferentes fases de projetos de empreendedorismo e para diferentes idades dos profissionais, tá bom? Avançando mais um pouquinho aqui, vocês também vão ler
sobre isso, né? Por acaso sou eu que estou aqui falando com vocês, responsável pela metodologia. Não vou estressar o meu background, isso aqui vocês podem acessar o LinkedIn também, me adicionar, fique à vontade, ou me mandar um e-mail. Em resumo, eu estou atuando no mercado de ensino de empreendedorismo há 10 anos, há mais de 10 anos, especialmente no ambiente universitário e ex-alunos que passaram por ambiente universitário, ou pré-universitário também um pouquinho, em curso técnico basicamente. E aí fui fazer um mestrado na Universidade de Nova York, New York University, um mestrado chamado Business Education, ensino de negócios, que é um estudo de como as pessoas aprendem sobre negócios em ambientes formais e informais, junto à minha experiência prática nessa metodologia, claro que com o apoio de diversas outras pessoas, mas basicamente eu sou o pesquisador líder desse trabalho que vocês estão assistindo aí. Sou professor do INSPER aqui de São Paulo, na graduação e na pós-graduação, e professor convidado da Fundação Getúlio Vargas. E, bom, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso para quem tiver interesse de atuar na área de ensino superior. Mas a metodologia não funciona só em ensino superior, pelo contrário, ela funciona em ambientes onde é necessário desenvolver negócios ou empreendedorismo. Isso é o que eu vou passar para vocês. Tem mais um anexo que eu quero mostrar para vocês, que é basicamente aquele resultado básico que eu apresentei, que é o que chama de dominante e complementar, os 3 pilares mais fortes e a dimensão mais forte, ou os 3 pilares mais fracos e a dimensão mais fraca. A metodologia entrega para o resultado completo, ou seja, como nós trabalhamos no modelo de assessment, o resultado completo é um resultado pago, assim como MBTI, DISC e por aí vai. No nosso caso, o resultado completo para mentores certificados tem o valor de R$110. Então imagina que vocês queiram aplicar isso em clientes, potenciais clientes, alunos, etc. O valor é de R$110 por resultado. Então se tem uma equipe de 2, 3 pessoas, é 2 vezes 110 ou 3 vezes 110. Do ponto de vista mercadológico, o valor é extremamente acessível para quem está planejando montar um negócio. Tá? E aí até uma dica / comentário para aqueles de vocês que estão novos nesse mercado, se uma pessoa que está montando um negócio, ela não tem nem R$110 para começar um projeto, ela tem outros problemas muito mais sérios em relação a montar o negócio dela, tá certo? Porque montar um negócio para você estruturar qualquer coisinha aí, formalizar uma empresa, pagar um site, etc., a pessoa vai gastar aí uns 800 a 2, 3 mil reais, a não ser que ela faça absolutamente tudo sozinha, o que é extremamente raro hoje em dia, tá bom? Vou avançar mais um pouquinho aqui. Os gráficos das dimensões, como eu comentei para vocês, também mostra-se uma gradação de como está. No caso, esse profissional tem um processual muito mais desenvolvido que a dimensão relacional. O plano de ação, eu vou abrir aqui um plano de ação para vocês acompanharem com calma, então eu não vou estressar ele por enquanto. E aí, no caso, a certificação na metodologia Kemp, eu vou falar já para vocês que tiverem interesse em conhecer como se certificar, para que serve, para que não serve, valores de investimento e etc. O painel do mentor eu vou também mostrar para vocês agora. Então, acho que já está na hora de eu mostrar para vocês. Tem mais uma coisinha, na verdade. Antes de acessar o painel do mentor e mostrar como a ferramenta funciona na prática, isso que vocês devem estar vendo agora na tela de vocês é o resultado completo da metodologia. O que é o resultado, o processo completo da metodologia? A metodologia nasceu como um assessment, ela nasceu como uma avaliação. Só que conforme a gente foi prototipando isso, a gente foi percebendo que o mercado demandava preparações para a pessoa chegar no assessment e apoio após o assessment ser feito. Então a gente criou toolkits, ou em português, kits de ferramentas que ajudam as pessoas a entrarem na metodologia. Então você pode escolher jogar o profissional direto para o assessment ou fazer alguma dinâmica de aquecimento. E depois que a pessoa fizer a avaliação, vocês também conseguem medir. O meu cliente me contratou só 2 sessões. Ou a minha consultoria eu acho que vai levar mais tempo do que apenas 2 sessões. A gente entrega kits de ferramentas, são folhas de dinâmica com instruções de uso para serem utilizadas no apoio da metodologia. Então,
Em resumo, a metodologia, se você for fazer o mínimo do mínimo com base nela, a gente está falando de cerca de 1h30, 2 horas de devolutiva, que é você pegar o resultado da pessoa, apresentar o que é esse resultado e fazer algumas dinâmicas básicas. Se você quiser e tiver disponibilidade, a metodologia pode ser tranquilamente entregue em 24 horas, por exemplo. Né? Então você pode fazer 10 sessões de 2 horas, por exemplo, 12 sessões de 2 horas. Como? Trabalhando a introdução, depois a contextualização, o assessment, cada um dos pilares e o plano de ação, que eu vou mostrar para vocês em instantes. Gente, eu vou abrir aqui, enquanto a gente fala, o meu navegador, para mostrar para vocês algumas coisas que é interessante. Tá? Que são interessantes. A primeira é o painel do mentor. Quem participar da certificação vai ter acesso a esse painel do mentor. Ele é novo, tá? Nas edições anteriores a gente estava trabalhando de outra forma. Ele acabou de entrar para vocês. Com ele, vocês conseguem disparar convites para profissionais fazerem assessments e para vocês saberem quem fez ou não fez a avaliação. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui e posso colocar um e-mail aqui e convidar as pessoas para fazerem um acesso. Imagina que você tem um cliente e você quer convidar esse profissional. Olha, eu estou trabalhando com essa metodologia, eu vou te mandar um convite para você fazer o assessment. E aí você põe o e-mail da pessoa aqui, eu estou colocando o meu e-mail e disparo. Ao disparar, esse profissional, essa pessoa fica aqui no meu e-mail, na minha lista de convites enviados, e eu sei se ela fez. Nesse caso aqui, eu acabei de me enviar. E aí tem até um comentário: o usuário recebeu o convite para preencher o camp. Peça para checar o spam. Às vezes, a gente sabe como é, às vezes o e-mail cai no spam, a gente já deixa um lembrete aqui. Nesse exemplo aqui do Newton, que é um colega nosso, ele já clicou no e-mail. No caso, a gente tem pessoas finalizadas, que já finalizaram a metodologia. Como que a gente faz? A gente abre o gerenciamento e a gente consegue ver esses profissionais e acessar ou liberar o resultado. No caso, eu tenho 38 chaves de acesso disponíveis, ou seja, 38 tokens. Como a metodologia funciona, comentei para vocês, no formato de assessment. Na capacitação, quem participar da certificação na metodologia Camp vai ter direito a chaves de acesso para utilizar durante a aprendizagem. Então, assim que você se inscreve, a gente vai começar a aula no final desse mês, vocês vão receber chave de acesso para convidar, na verdade, para liberar. O convite é liberado, você pode convidar quantas pessoas quiserem, mas acessar, e eu vou mostrar para vocês no caso aqui, ó, vou liberar o resultado do Thiago. A mensagem que aparece é: você confirma a liberação? Será debitado um token de sua carteira. Eu coloco sim e liberou. Se eu atualizar a página aqui, ele vai cair para 37 chaves de acesso e o Thiago, que estava com o assessment travado, vai ser liberado. Tá certo? Eu vou mostrar um painel do administrativo. E no caso, só mostrar para vocês aqui, eu vou clicar em acessar, antes de avançar, na verdade, vai mostrar o resultado do Thiago, no caso eu, em PDF. É um relatório de 10 a 13 páginas, dependendo do tipo que a pessoa, de como ela preencheu. No caso aqui, tem uma introdução, tem os gráficos e o plano de ação. Eu vou acessar o site, que fica uma visão mais adequada ao nosso formato de webinar, porque na parte de internet a gente vai conseguir ver com uma clareza muito melhor. Vamos pegar aqui um exemplo, e eu separei, na verdade, algumas pessoas para mostrar para vocês o relatório. Eu vou pegar o exemplo da Cris, que é uma colega que está querendo empreender numa área que ela não tem experiência, tá certo? Ela não tem experiência, é uma pessoa que trabalha na área de produção de vídeo e ela resolveu empreender na área de toalhas de mesa, gente. Isso por incrível que pareça, é extremamente comum. Uma pessoa trabalha num setor, não aguenta mais, está com a paciência esgotada naquele setor, ela quer mudar para um outro setor. Então, deixa eu abrir aqui. Só um minutinho aqui, gente, que eu vou
abrir o relatório dela para vocês verem como é o camp de alguém que está atuando num setor e resolve empreender em outro. Coisa mais comum que nós temos no mercado hoje em dia. Deixa eu fechar ela aqui. Aqui. Deixa eu ver o relatório. Essa visão inicial é o camp da Cris, tá certo? Cristina Maris. Ela está aí. PEC inovador como dominante e ARD relacional como complementar. Fiquem tranquilos, é a primeira vez que a maioria de vocês está vendo isso aqui, parece um código fechado, né? O que é P, o que é E? A gente vai aprendendo conforme o tempo passa. Um jeito mais fácil da gente ver como a Cris adquiriu a metodologia e ela tem o resultado liberado, a gente vai clicar aqui em pilares e vamos ver a gradação da Cris em relação a esses pilares. Então vocês podem ver um gráfico teia de aranha que tem alguma coisa descompensada aqui nessa, no caso, dinâmica de mercado. Se a gente tiver com dúvida, no caso da Cris é bastante evidente, mas em alguns casos a visualização melhor é pelo gráfico em barra. Então, em resumo, se a gente puder resumir a Cris em uma sentença, ela tem um perfil empreendedor muito mais desenvolvido do que o pilar dinâmica de mercado. A gente pode olhar 75% do perfil empreendedor e 12%, no caso 11,9% dinâmica de mercado. Ou seja, ela está com muito mais pegada empreendedora, né, se a gente puder brincar dessa maneira, do que conhecimento do mercado em si. E ela tem a aderência, por incrível que pareça, em torno de 50%. É bem mais forte do que a dinâmica de mercado, em torno de 12%. E como eu conheço a Cris, eu posso falar para vocês. Estive com ela recentemente e ela me deu de novo. É gozado, a pessoa vai verbalizando, vai ficando mais claro. Ela me deu de novo noção de que ela prototipa, ou seja, a aderência, se a gente resgatar, é o teste do produto, né, da criação do produto ou serviço. Não quer dizer que ela entende do mercado. Então, toda hora que eu encontro com ela, ela fala assim, a gente criou umas toalhas, a gente comprou uns tecidos. Mas se você perguntar para ela, legal, qual que é o tamanho do mercado de toalhas de mesa? Ou quais são os principais fornecedores do mercado de toalhas de mesa? Ela não sabe responder. Porque no caso dela, ela está prototipando muito mais que entendendo de mercado. E tem de tudo, tá, gente? Você tem pessoas com D de dinâmica de mercado muito mais forte, você tem pessoas com P de perfil empreendedor fraco, e por aí vai. Para dar uma ilustração do caso das dimensões, um caso mais evidente, eu gosto desses exemplos grandes, porque eles chamam a atenção, né, com essas discrepâncias que ficam cada vez mais claro. Eu vou abrir de um colega que é um desenvolvedor. Deixa eu abrir aqui o camp dele e vou mostrar as dimensões pessoais desse profissional. No caso da Cris, a gente estava olhando os pilares, tá bom? Deixa eu abrir aqui. No caso do Roberto, eu vou abrir o relatório dele para a gente ver as dimensões pessoais dele. Então, no caso, é um EPR processual, CAD relacional, ele respondeu pensando num projeto dele específico. Vamos olhar as dimensões dele. Vocês podem observar que a dimensão processual ela é muito mais forte do que a relacional. Isso é comum em perfis de pessoas que têm um lado de processo. No caso, ele é um desenvolvedor web, ele desenvolve páginas, ele é um programador. Ele tem um lado processual muito mais desenvolvido que o relacional. Isso é relativamente comum. Por causa do nosso tempo, eu não vou abrir outros cases aqui. Isso a gente vai explorar no curso, na certificação da metodologia Camp, mas é algo que a gente já identificou, é uma das validações, na verdade, da metodologia. A gente aplicou no Google Campus em uma equipe de 6 pessoas e 3 eram desenvolvedores. Os 3 desenvolvedores tinham um processual extremamente forte e o relacional extremamente baixo. É bom ou ruim, gente? Isso é para uma outra hora a conversa, tá? Eu vou avançar aqui para mostrar para vocês o que se faz com isso tudo, né? Legal, Thiago, eu tenho esses pilares fortes, essas dimensões, o que eu faço? A gente entrega uma jornada de aprendizagem personalizada. A metodologia, de acordo com as respostas que o profissional deu no assessment, na avaliação,
a ferramenta entrega objetivos de ação personalizados. Então, no caso, eu estou clicando aqui aleatoriamente em controle e planejamento. Vai abrir uma série de ações recomendadas para esse profissional. Escritas, o mais interessante aí, escritas em formatos de objetivos de aprendizagem. O que são isso? São verbos de ação que consideram a dificuldade da pessoa naquele momento. Então, se a pessoa respondeu assim, nunca frequento eventos do setor, o objetivo de ação dela é adequado a alguém que nunca frequenta eventos. Então, a ferramenta não entrega algo difícil, a ferramenta entrega algo fácil. E assim para cada uma das 99 afirmações da metodologia. Por isso que eu comentei que com a ferramenta é possível entregar um plano de ação de 20 horas seguidas, até mais. Se você chega para a pessoa e ela, na verdade, escolhe um objetivo, deixa eu pegar esse aqui aleatório, esse segundo aqui. Ó. Se a pessoa escolheu liste ferramentas e métodos que você utiliza para planejar negócios. Pesquise sobre como planos de negócios são estruturados e implementados. Dependendo de como é feito o ensino com esse profissional, ele pode ficar 1, 2, 3 meses fazendo isso. De acordo com o tempo da pessoa, e isso é importante, a pessoa não está no nosso tempo. A pessoa está no tempo dela. Então, se ela está trabalhando numa multinacional e durante esse trabalho da multinacional ela quer se desenvolver como empreendedor ou empreendedora, ela vai levar o tempo que ela quiser para fazer isso, tá certo? Diferentemente de alguém que acabou de pedir demissão porque já estava planejando fazer isso. Essa pessoa tem um outro tempo. Então, de acordo com a nossa experiência, nosso profissionalismo, a gente vai adequando o desenvolvimento do profissional para esse trabalho. Gente, como o bate-papo de hoje é um bate-papo introdutório, eu passei de rasante em cada uma dessas nossas etapas da metodologia Camp. O que eu vou fazer para vocês é colocar aqui o link para inscrição na certificação na metodologia. Eu estou colocando aqui no chat para quem quiser e ainda não se inscreveu. Estou vendo que alguns de vocês já até se inscreveram no nosso programa. Vocês podem se inscrever por esse link. A gente conta agora com 78 inscritos nesta certificação, tá bom? Ela é a 7ª edição que a gente está trabalhando e a gente já começou um projeto piloto que eu acredito que vai interessar alguns de vocês, que é um piloto de geração de negócios. O que a gente faz? Como a gente padronizou o ensino de empreendedorismo, de modo, certamente existem algumas coisas ainda no mercado que a gente pode e sempre vai melhorar por se tratar de uma ferramenta totalmente inovadora, mas querendo ou não, a gente padronizou o ensino de empreendedorismo, a gente vai começar a direcionar negócios para profissionais que se certificam na metodologia, tá certo? Então, a gente já tem 8 profissionais interessados, que são das certificações anteriores, tá certo? Começa a 7ª edição, a gente tem outras edições. A gente está começando a gerar negócios para esses profissionais. Então, um dos outros benefícios da certificação é fazer parte dessa rede, tá bom? Então, em resumo, o que a gente conseguiu desenvolver é um método ágil, simples, para a gente entregar um ensino de empreendedorismo. Eu vou parar por aqui para quem está em casa, todo disponível no e-mail. Para vocês que estão aqui, a gente vai disponibilizar o vídeo sim para vocês, assim que eu desligar, vou editar o vídeo, vou salvar o vídeo, vou mandar para vocês e estou à disposição, tá bom? Quem está em casa, vendo a gravação, só entrar em contato por e-mail, telefone ou chat, se vocês quiserem. Quem está aqui, eu estou disponível para perguntas. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer sobre a ferramenta, sobre a certificação, sobre o que a gente tem aí feito? Obrigado, Francisco disse que gostou muito. Valeu, Francisco. Quem está em casa, eu vou parar por aqui. Pessoal, um prazer, estou à disposição.